O relógio marcava 3:15 da manhã quando percebi que Augusto não voltaria. A dor não veio de repente, sabe? Foi chegando devagar como quem pisa em areia movediça. Primeiro os pés, depois os tornozelos, e quando você percebe já está com o peito afundando. Aquele quarto no Hotel Del Rey, o mais chique de Belo Horizonte em 1980, parecia aumentar a cada minuto. A cama king size, que deveria ter sido testemunha da nossa primeira noite, como marido e mulher, virou um oceano de solidão, em que eu me afogava ainda vestida, na minha camisola de cetim. Você consegue imaginar 45 anos nas costas, 2 casamentos fracassados, e ali estava eu de novo, encarando o abandono. Meu vestido de noiva jogado sobre a poltrona parecia rir da minha ingenuidade. As rendas e os bordados que eu tinha escolhido com tanto cuidado agora eram só um lembrete amargo do meu erro de julgamento. As primeiras horas foram de negação pura. Ele só desceu para fumar um cigarro, eu repetia para mim mesma como um mantra. Depois de meia hora mudei a narrativa. Foi tomar uma dose no bar para celebrar. Quando o relógio bateu 2 da manhã, já não tinha mais desculpas para inventar. O telefone do quarto permanecia num silêncio ensurdecedor. Aquele aparelho marfim pesado parecia me desafiar a cada olhar que eu lançava em sua direção. Cheguei a levantar-lo várias vezes só para ter certeza de que não estava quebrado. O tom de linha estava lá funcionando perfeitamente. O problema é que não havia ninguém do outro lado querendo falar comigo. O pior não era a humilhação que viria quando eu tivesse que explicar para a família, para os amigos, para os colegas da prefeitura, onde eu trabalhava como secretária há 15 anos. O pior nem era ter que voltar para meu apartamento pequeno, na rua Sapucaí, de onde eu tinha saído naquela manhã, achando que minha vida finalmente começaria a dar certo. O pior era o segredo que eu carregava. Embaixo daquela camisola de cetim, dentro do meu ventre de mulher madura, crescia uma vida. Uma vida que eu planejava revelar a Augusto naquela noite, imaginando que seria o presente perfeito para selar nosso amor. Como eu estava enganada. Ainda consigo ouvir a voz do doutor Geraldo 2 semanas antes. Olha, dona Aparecida, a senhora tá grávida mesmo. É de risco por causa da idade, mas vamos cuidar direitinho. Guardei aquela notícia dentro de mim como quem guarda uma joia rara, planejando o momento perfeito para compartilhá-la. E agora? Agora era só eu e aquele pequeno ser que nem sabia o caos em que estava prestes a nascer. Encostei minha cabeça no travesseiro, sentindo o perfume caro dos lençóis do hotel misturado com o cheiro do meu próprio medo. As lágrimas vieram silenciosas primeiro, depois um soluço. E então, como uma represa que se rompe, desabei num choro que parecia não ter fim. Sabe quando dizem que a vida é uma professora implacável? Eu já tinha feito 2 cursos intensivos antes daquela noite no Del Rey. Meu primeiro casamento aconteceu quando eu tinha apenas 17 anos. Era 1950 e 2 meninas da minha idade não tinham muitas opções além de se casar. Arnaldo era 15 anos mais velho, um homem de respeito segundo meu pai, com um emprego estável nos Correios. Uma segurança para o seu futuro, Cida mamãe repetia enquanto ajustava meu vestido simples de noiva. O que ninguém me contou é que a segurança viria com um preço ser tratada como uma mistura de empregada e criança incapaz. Arnaldo não levantava a mão para mim. Isso ele fazia questão de dizer para todo mundo como se merecesse, mas suas palavras tinham o poder de cortar mais fundo que qualquer tapa. Você não sabe fazer nada direito, Aparecida. Esse arroz está empapado de novo. Por que você se arrumou assim? Quer parecer uma mulher da vida. Durante 7 anos, fui diminuindo até quase desaparecer. Quando finalmente tive coragem de pedir o divórcio em 1959, fui praticamente excomungada pela família. Uma mulher divorciada era quase uma leprosa social naquela época. Passei 5 anos sozinha, construindo minha independência tijolo por tijolo. Consegui o emprego na prefeitura. Aluguei meu primeiro apartamento, um quarto e sala minúsculo, mas que era só meu. Aprendi a existir sem pedir licença. Foi quando conheci Nivaldo, meu segundo marido. Ele parecia tão diferente do Arnaldo, alegre, carinhoso, cheio de planos. 3 meses de namoro e já estávamos casados.
Nos primeiros tempos era como viver um sonho depois de tanto pesadelo, até o dia em que ele chegou bêbado pela primeira vez. O tapa veio sem aviso apenas porque eu perguntei onde ele tinha estado. No dia seguinte, flores, pedidos de desculpas, promessas de mudança. Você conhece essa história, não conhece? Ela se repetiu por quase 10 anos. Marcas roxas nos braços que eu escondia com blusas de manga comprida mesmo no calor de 35 graus de BH. Desculpas no trabalho para os dias em que meu rosto estava inchado demais para aparecer em público. Quando finalmente consegui sair desse segundo casamento, jurei para mim mesma nunca mais. Tinha 38 anos e 2 cicatrizes profundas na alma. Durante 7 anos mantive essa promessa. Construí uma rotina confortável. Fiz amizades verdadeiras. Me tornei a secretária de confiança do Departamento de Obras da Prefeitura. Nas noites de domingo, tomava um vinho sozinha na varanda do meu apartamento e pensava: isso é felicidade suficiente. Até conhecer Augusto. Ele apareceu na prefeitura para resolver uma questão de alvará para sua revendedora de carros na Avenida Amazonas. Não foi amor à primeira vista, foi algo mais sutil, uma conversa educada, um comentário inteligente, um olhar que parecia me ver de verdade. Nosso primeiro encontro foi num restaurante simples no centro. Augusto tinha 57 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, uma postura de quem sabe seu lugar no mundo. Nada de gestos grandiosos ou declarações exageradas, apenas conversas honestas, respeito constante e pequenas gentilezas que foram reconstruindo minha confiança. Você é uma mulher extraordinária. Aparecida, ele me disse, após 6 meses de namoro. Quero construir algo sólido com você. A pedra que ele colocou no meu dedo não era grande nem chamativa, mas representava uma promessa que parecia finalmente alcançável, a de um amor maduro, sem jogos, sem dor. Eu já não era mais uma menina sonhadora. Aos 45 anos, acreditava ter aprendido a ler nas entrelinhas, a identificar os sinais de alerta. Com Augusto não havia nenhum, ou pelo menos eu não conseguia enxergar. Ainda lembro das palavras da minha mãe quando contei que ia me casar pela 3ª vez. Menina, você já tem 45. Não dá mais para ficar escolhendo. Como se eu tivesse alguma vez na vida tido o privilégio da escolha. Como se eu estivesse sendo exigente demais por querer apenas respeito e companheirismo. Naquela época, eu trabalhava com Glorinha, que se tornaria minha vizinha do 302. Foi ela quem organizou meu chá de panela surpresa com todas as colegas da prefeitura. Dessa vez vai dar certo, Cida, ela garantiu, enquanto me entregava um conjunto de toalhas bordadas à mão. Queria tanto acreditar nela, e acreditei. Por 2 anos de namoro, acreditei que finalmente havia encontrado um porto seguro. O despertador tocou às 7 da manhã. Não que fosse necessário, eu não tinha dormido 1 minuto sequer. Meus olhos inchados de tanto chorar ardiam com a luz que entrava pelas frestas da cortina do hotel. Levantei-me como quem carrega o mundo nas costas. No banheiro de mármore luxuoso, evitei o espelho. Não precisava de um reflexo para me lembrar da humilhação. Tomei um banho demorado, como se a água pudesse lavar não apenas meu corpo, mas também a vergonha e a dor que me cobriam como uma segunda pele. Quando finalmente tive coragem de olhar para meu rosto, vi uma mulher que não reconheci de imediato. Havia uma dureza nova nos meus olhos, uma linha amarga nos cantos da boca. É assim que começa, pensei. É assim que se torna uma mulher amargurada. Vestia as mesmas roupas com que havia chegado ao hotel no dia anterior. Guardei o vestido de noiva na capa protetora como quem enterra um sonho e coloquei a aliança no fundo da bolsa. Cada movimento era como pisar em cacos de vidro, mas eu os fazia com uma determinação mecânica. Na recepção expliquei que precisava fechar a conta mais cedo. O rapaz, não mais que um menino com seu uniforme impecável, olhou para minha mala, para meu rosto inchado e então para o registro onde constava suíte nupcial. Seu olhar de pena quase me fez desabar novamente, mas engoli o choro como quem engole um remédio amargo. A senhora gostaria que chamássemos um táxi. Por favor. Aqueles minutos de espera no saguão foram uma eternidade. Cada pessoa que passava parecia olhar para mim e saber. A mulher abandonada, a noiva rejeitada.
Eu queria me tornar invisível, me dissolver no ar como a fumaça dos cigarros que os hóspedes fumavam despreocupadamente. O trajeto de volta para meu apartamento na rua Sapucaí foi feito em silêncio. O motorista tentou puxar conversa 2 ou 3 vezes, mas meus monossílabos o desestimularam. Pela janela do carro Belo Horizonte, parecia diferente, como se a cidade inteira tivesse mudado durante a noite. Ou talvez fosse eu quem estivesse vendo tudo com outros olhos. Entrei no meu prédio pela porta dos fundos rezando para não encontrar ninguém. Arrastei minha mala pelos degraus, recusando-me a usar o elevador onde poderia ficar presa com algum vizinho curioso. No corredor do 3º andar, quase consegui chegar à minha porta sem ser notada. Cida, é você mesmo. A voz de Glorinha me alcançou como um laço. Me virei lentamente, tentando compor uma expressão que não denunciasse o tsunami que me destruía por dentro. Ué, mas já voltou da lua de mel, cadê o Augusto? As palavras ficaram presas na minha garganta. Como explicar? Como dizer em voz alta que o homem com quem me casei há menos de 24 horas tinha desaparecido sem deixar rastros? Ele não está comigo. Glorinha se aproximou, seu rosto redondo e bondoso marcado pela confusão e depois pela compreensão. Sem dizer mais nada, pegou a chave da minha mão trêmula, abriu a porta e me conduziu para dentro como quem guia uma criança perdida. Vou fazer um café bem forte para nós. A gente conversa depois se você quiser. Foi só quando ela disse isso que percebi. Eu precisaria explicar não apenas para Glorinha, mas para todos, para minha família, para meus colegas de trabalho, para os amigos que haviam estado na cerimônia simples mas elegante que tínhamos realizado na capela do Colégio Santo Agostinho. O peso dessa realização quase me derrubou ali mesmo no meio da sala. Glorinha, consegui dizer, minha voz embargada, por favor, não conta pra ninguém o que aconteceu, pelo menos não agora. Ela assentiu, seus olhos cheios de uma compaixão que me doía quase tanto quanto o abandono. Pode deixar, Cida, não vou falar nada. Mas nós duas sabíamos a verdade. Em Belo Horizonte, especialmente nos anos 80, as notícias corriam mais rápido que o Ribeirão Arrudas em dia de chuva. Seria apenas questão de tempo até todos saberem. E enquanto o café passava enchendo o meu pequeno apartamento com seu aroma familiar, me permiti pensar no que ninguém ainda sabia, no segredo que crescia dentro de mim na vida que eu agora teria que proteger sozinha. Como eu explicaria a uma criança que seu pai nos abandonou, antes mesmo de saber que ela existia? Como eu enfrentaria os olhares de julgamento, os cochichos maldosos, as portas que se fechariam para uma mulher grávida e largada? E mais importante, como eu sobreviveria a essa dor, que parecia grande demais para caber dentro do meu peito? Coloquei a mão sobre meu ventre ainda liso, sentindo uma mistura de terror e determinação. Não era mais apenas por mim que eu precisava ser forte. Agora nós vamos ficar bem, sussurrei para aquela vida minúscula que ainda não podia me ouvir. De alguma forma nós vamos ficar bem. A primeira semana após o abandono passou como um pesadelo em câmera lenta. Eu me arrastava pelo apartamento como uma sombra, incapaz de comer mais que algumas colheradas de canjica que Glorinha insistia em trazer. O telefone tocava, mas eu não atendia. Algumas vezes reconhecia a voz da minha mãe na secretária eletrônica perguntando como tinha sido a lua de mel. Outras vezes eram colegas da prefeitura confusos com minha ausência prolongada sem aviso. Cada toque daquele aparelho era como uma facada. Eu sabia que uma hora teria que responder, teria que explicar, mas não conseguia reunir forças nem para ensaiar o que diria. No 8º dia acordei com batidas firmes na porta. Não era Glorinha. Ela tinha uma batida mais suave, quase tímida. Estas eram determinadas, insistentes. Aparecida, abre essa porta. Eu sei que você tá aí dentro. A voz da minha irmã Dolores atravessou a madeira e atingiu meu coração como um raio de luz atravessa a escuridão. Minha caçula, 10 anos mais nova, sempre foi o oposto do seu nome. Nada de dores, só alegria e determinação. Abri a porta sem forças para resistir. Dolores entrou como um vendaval, carregando 2 malas grandes e uma expressão que misturava preocupação e resolução. Jesus amado, olha o estado de você, ela exclamou, colocando as mãos em meus ombros e me examinando de cima a baixo. Tá parecendo um fantasma, Cida. Não consegui responder. As lágrimas que eu achava já terem secado depois de dias de choro ininterrupto voltaram com força total.
A Glorinha me ligou em Santa Luzia, ela explicou enquanto me guiava para o sofá. Não contou detalhes, só disse que você estava precisando de mim. Larguei tudo lá e vim. E pelo jeito foi bem a tempo. Nos próximos minutos, como uma represa que finalmente se rompe após dias de pressão, contei tudo para minha irmã. O casamento à noite no hotel, a espera interminável, o abandono silencioso. Contei sobre a vergonha, o medo, a humilhação pública que estava por vir. E finalmente, com a voz quase sumindo, contei sobre a gravidez. Dolores ficou em silêncio por tanto tempo que achei que tinha cometido um erro. Talvez ela, tão católica e tradicional como o resto da família, me julgasse como todos em breve fariam. Quando finalmente falou, sua voz estava baixa, controlada. Aquele desgraçado sabe disso, da gravidez. Não. Ia contar na noite de núpcias. Ela levantou-se do sofá com os punhos cerrados. Se ele estivesse na minha frente agora, juro por Deus que ia arrancar os olhos dele com minhas próprias mãos. A ferocidade da minha irmã, sempre sorridente, me pegou de surpresa. Senti algo morno se acender dentro do meu peito. Não era esperança ainda, talvez apenas o conforto de não estar completamente sozinha. Agora escuta aqui, Dolores disse, ajoelhando-se à minha frente e segurando minhas mãos. Eu não vou deixar você afundar desse jeito, Cida. Pensa no bebê. Essa criança não pediu para vir ao mundo, muito menos para passar por isso. Mas ela vai vir e ela precisa de uma mãe forte. Não sei se consigo ser forte agora, Lola, confessei usando o apelido de infância dela. Então eu sou forte por nós duas até você recuperar suas forças. Naquela mesma tarde, Dolores transformou meu apartamento e minha rotina. Abriu janelas que estavam fechadas há dias, trocou lençóis, preparou uma sopa de legumes que conseguiu me fazer comer inteira. Ligou para a prefeitura, inventou uma história sobre eu ter contraído uma infecção forte durante a lua de mel e pediu licença médica. Mais importante, ela se mudou para meu apartamento pequeno, dormindo num colchão improvisado na sala. Voltei definitivamente para BH, declarou sem aceitar argumentos. Já estava planejando mesmo. Aquela Santa Luzia é pequena demais para o meu espírito. Sabíamos que era mentira. Dolores amava sua vida tranquila no interior, seu emprego como professora primária, sua independência. Mas ela estava disposta a sacrificar tudo isso por mim. E essa revelação foi o primeiro momento em que senti que talvez, apenas talvez, eu pudesse sobreviver à dor. 2 semanas depois da chegada de Dolores, eu ainda não tinha saído do apartamento, exceto para ir ao médico confirmar que a gravidez seguia bem apesar do estresse. O bebê é forte, garantiu o doutor Geraldo com um sorriso gentil que não conseguia esconder completamente sua preocupação comigo. Naquela manhã de quarta-feira, estava sentada na pequena varanda, observando a vida acontecer na rua Sapucaí. Quando o carteiro chegou, Dolores atendeu à porta e voltou com um envelope amarelo grande nas mãos, o nome de um escritório de advocacia impresso no canto superior. É para você, Cida, ela disse hesitante. Quer que eu abra? Balancei a cabeça e estendi a mão. Algo me dizia exatamente o que estava dentro daquele envelope e eu precisava enfrentar isso com meus próprios olhos. Com dedos trêmulos, rompi o selo e retirei um maço de papéis. Papéis de divórcio já assinados por Augusto. A data indicava que haviam sido preparados apenas 3 dias após nosso casamento. Na última página, preso por um clipe, havia um envelope menor com meu nome escrito naquela letra miúda e inclinada, que eu tinha achado tão elegante quando ele me escrevia bilhetes durante o namoro. O coração martelando no peito, abri a carta. Aparecida, sei que nenhuma explicação será suficiente para justificar o que fiz. Não espero o seu perdão. Apenas quero que entenda que o problema nunca foi você. A verdade é que vivo uma mentira há mais de 40 anos. Cresci numa família tradicional onde não havia espaço para ser diferente. Tentei durante toda a minha vida ser o que esperavam de mim. Casei-me jovem, tive um casamento de aparências que durou 22 anos até minha ex-esposa não aguentar mais a farsa e me deixar. Quando te conheci, achei que poderia finalmente construir algo verdadeiro. Você é uma mulher extraordinária, Aparecida, e merece alguém que te ame completamente. Tentei convencer a mim mesmo que poderia ser esse homem que poderia deixar para trás minha verdadeira natureza.
Na noite de núpcias, a realidade me atingiu como um trem desgovernado. Não consegui, não conseguiria nunca, e seria uma crueldade ainda maior continuar enganando você construir uma vida baseada numa mentira. Fugi com Ronaldo. Sim, meu sócio da concessionária. Estamos juntos de verdade pela primeira vez na vida. Sei que isso deve tornar a situação ainda mais dolorosa para você e por isso peço desculpa. Nunca quis te machucar. Achei sinceramente que poderia mudar. Estou deixando a concessionária e a casa para você como forma de compensação. Os documentos seguirão em breve. É o mínimo que posso fazer depois do dano que causei. Com sincero arrependimento, Augusto. As palavras nadavam diante dos meus olhos, parecendo ora grandes demais, ora pequenas demais para fazer sentido. Li a carta 3 vezes tentando processar o que estava escrito. Augusto e Ronaldo juntos. Não era por mim, não era porque eu não era bonita o suficiente, jovem o suficiente ou boa o suficiente. Era algo completamente além do meu controle. Um riso histérico escapou da minha garganta, assustando Dolores, que me observava ansiosamente do outro lado da sala. O riso virou soluço e logo eu estava chorando novamente, mas de um jeito diferente. Não eram lágrimas amargas de rejeição, mas de uma estranha mistura de alívio e tristeza. Cida, pelo amor de Deus, o que ele escreveu nessa carta. Dolores veio até mim tentando pegar o papel das minhas mãos. Entreguei a ela e observei seu rosto enquanto lia. Os olhos de minha irmã se arregalaram. A boca se abriu em espanto e então se fechou numa linha dura. Aquele filho da mãe, ela murmurou usar você desse jeito como um disfarce. Mas eu já não conseguia compartilhar da raiva da minha irmã. Uma estranha paz estava começando a se formar em meu peito. Por meses havia me perguntado o que havia de errado comigo, o que eu tinha feito para merecer ser abandonada na noite mais importante da minha vida. Agora eu sabia nada, não havia nada de errado comigo. Era ele quem estava fugindo de si mesmo. Sabe o que é mais estranho, Lola? Em vez de ficar com mais raiva, eu sinto alívio, confessei enxugando as lágrimas. É como se um peso tivesse saído das minhas costas. Dolores me olhou como se eu tivesse criado uma segunda cabeça. Alívio, Cida. O homem te usou como fachada por 2 anos, te abandonou grávida, e você sente alívio. Tentei explicar o que estava sentindo, mas as palavras pareciam insuficientes. Como descrever aquela sensação de que finalmente algo fazia sentido, de que o universo não tinha conspirado contra mim especificamente, mas que éramos todos vítimas de uma sociedade que forçava pessoas a viverem vidas que não eram suas? Ele está oferecendo a concessionária. E a Casa Dolores disse relendo a carta. Pelo menos isso. Dinheiro não vai consertar o que ele fez, mas vai ajudar com o bebê. Naquele momento, algo estalou dentro de mim. O bebê? Meu bebê. Não era mais o bebê do Augusto ou o bebê do casamento fracassado. Era meu filho ou filha e apenas meu. Uma vida pela qual eu seria responsável, que dependeria inteiramente de mim para crescer e florescer. Não quero nada dele, disse, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na minha voz. Nem a concessionária, nem a casa nada. Mas Cida, seja razoável, com um bebê a caminho. Não, Lola, se eu aceitar essas coisas vou me sentir comprado. Como se ele pudesse pagar pela mentira, pela humilhação. Não tem dinheiro no mundo que pague isso. Era a primeira decisão verdadeiramente firme que eu tomava desde que tinha sido abandonada. E senti algo se fortalecer dentro de mim ao pronunciar aquelas palavras. Uma dignidade que eu pensava ter perdido. E o que você vai fazer então, Dolores? Perguntou, preocupação evidente em sua voz. Levantei-me da cadeira, caminhei até a janela e olhei para a cidade que se estendia lá embaixo. Belo horizonte com seus altos e baixos, suas ladeiras, seus contrastes. Uma cidade que eu conhecia como a palma da minha mão depois de tantos anos. Vou criar meu filho, vou trabalhar, vou seguir em frente, respondi, sentindo cada palavra como uma promessa para mim mesma. Não vou deixar que o que ele fez defina quem eu sou ou quem meu filho será. Dolores veio até mim e passou o braço ao redor dos meus ombros. Tem certeza, não é orgulho bobo falando. Tenho certeza. Se tem uma coisa que aprendi na vida, é que dinheiro sujo não traz felicidade. E qualquer dinheiro vindo dele agora seria sujo para mim.
Naquele momento, olhando para o horizonte de Belo Horizonte, senti algo que não esperava sentir tão cedo. Um pequeno broto de esperança. Não uma esperança ingênua de que tudo seria fácil ou que a dor desapareceria magicamente. Era uma esperança madura, realista, temperada pela experiência. A vida que eu imaginava tinha acabado, mas outra estava começando. Uma vida que seria moldada pelas minhas próprias mãos, não pelas expectativas ou ações de outra pessoa. A notícia se espalhou pela cidade como fogo em capim seco. Primeiro foram os cochichos dos vizinhos no elevador que silenciavam abruptamente quando eu entrava. Depois, os olhares de pena misturada com curiosidade mórbida das senhoras na padaria da esquina. Ela ouvi uma delas sussurrar um dia, a que foi deixada na lua de mel. Na prefeitura, quando finalmente retornei após um mês de licença médica estendida que Dr. Geraldo Bondoso, como sempre, não hesitou em me fornecer os atestados necessários, a situação não foi melhor. Minha mesa estava exatamente como eu havia deixado, mas o ambiente ao redor havia mudado drasticamente. Colegas que antes almoçavam comigo diariamente agora inventavam desculpas para evitar minha companhia, como se o abandono fosse uma doença contagiosa. Não liga para eles, disse Glorinha, a única que manteve sua amizade inabalável. É tudo gente pequena. Mas era difícil não ligar quando meu chefe Dr. Leôncio me chamou em sua sala na primeira semana do meu retorno. Dona Aparecida, ele começou obviamente desconfortável, evitando meu olhar. Precisamos discutir sua situação. Minha situação profissional está exatamente igual, doutor, respondi, mantendo a voz firme, apesar do medo que crescia em meu peito. Continuo sendo a mesma secretária competente que sempre fui. Ele pigarreou, ajustou os óculos de aros grossos. Sim, não é isso. É que, bem, chegou ao conhecimento da diretoria que a senhora está, em estado interessante. A expressão antiquada para a gravidez me fez querer rir, mas o semblante sério do homem à minha frente conteve qualquer impulso de humor. Estou grávida de 4 meses, sim. Minha barriga ainda não era muito visível, mas não via razão para esconder. E também chegou ao nosso conhecimento que a senhora está sem marido. Ali estava. O verdadeiro problema não era a gravidez. A prefeitura tinha outras funcionárias que trabalharam até o 8º mês antes de saírem de licença. O problema era a ausência de uma aliança no meu dedo de um nome masculino para acompanhar o do meu filho na certidão de nascimento. O que exatamente o senhor está querendo dizer, doutor? Leôncio, perguntei, embora já soubesse a resposta. A prefeitura tem uma imagem a zelar, dona Aparecida. Somos uma instituição pública que serve a famílias tradicionais. Entende o que quero dizer? Entendi perfeitamente. Estávamos em 1980, Newton, não em 2000. Uma mulher solteira e grávida trabalhando como secretária executiva recebendo o público era considerada um mau exemplo, especialmente em Minas Gerais, onde o conservadorismo ainda reinava absoluto em muitos setores. O senhor está me demitindo. As palavras saíram mais baixas do que eu pretendia. Dr. Leôncio teve pelo menos a decência de parecer constrangido. Estamos oferecendo um acordo. Uma transferência para o arquivo morto até a senhora dar à luz e depois uma carta de recomendação para outra posição. Talvez o arquivo morto. O departamento subterrâneo sem janelas onde documentos antigos eram catalogados e depois esquecidos. Um lugar para esconder as vergonhas da instituição e aparentemente agora eu era uma delas. Saí do escritório dele com as pernas bambas. 15 anos de serviço impecável, de horas extras, não pagas de dedicação absoluta. E era assim que terminava. Não com uma demissão direta, isso geraria problemas legais, mas com um exílio interno que tornaria meus dias tão miseráveis que eu mesma pediria para sair. Foi Dolores quem me encontrou chorando na escada de incêndio do prédio, longe dos olhares curiosos. Ela havia conseguido um emprego como professora substituta numa escola próxima e frequentemente me encontrava para almoçarmos juntas. Eles não podem fazer isso, Cida, ela exclamou indignada depois que expliquei a situação. É discriminação, é ilegal. Eles podem e estão fazendo, respondi, enxugando as lágrimas.
Tecnicamente não é ilegal. Não estão me demitindo por estar grávida e solteira. Estão me transferindo. Vamos procurar um advogado. O Túlio lembra dele, filho da dona Eulália da mercearia. Ele se formou em direito, pode nos ajudar. Mas eu sabia que seria uma batalha perdida. Mesmo que conseguíssemos provar a discriminação, o processo se arrastaria por anos, custaria dinheiro que eu não tinha. E no final, mesmo que ganhasse, eu seria vista como aquela que processou a prefeitura. Nenhuma porta se abriria para mim depois disso. Não, Lola. Vou aceitar a transferência por enquanto. Preciso desse emprego pelo menos até o bebê nascer. Naquela noite, sentada na pequena varanda do meu apartamento, coloquei todas as consequências em perspectiva. Em menos de 4 meses, havia perdido meu marido, minha dignidade aos olhos da sociedade e agora efetivamente minha carreira. O que mais o destino poderia tirar de mim? Como se respondesse à minha pergunta não formulada, senti uma fisgada aguda no ventre e uma dor tão súbita e intensa que quase me fez dobrar ao meio. Dolores. Gritei, o pânico subindo pela minha garganta. Dolores, algo está errado com o bebê. É normal, garantiu o Dr. Geraldo após me examinar na emergência do Hospital Felício Roxo. São apenas contrações de Braxton Hicks, o corpo se preparando para o parto, mas ainda falta muito tempo. O alívio que senti foi tão intenso que comecei a chorar novamente. A ideia de perder aquele bebê, a única coisa que ainda me ligava a um futuro que valia a pena lutar, era insuportável. Mas vocês precisam tomar cuidado com o estresse, continuou o médico ajustando os óculos e olhando severamente para mim e Dolores. Gravidez aos 45 anos já é de risco por si só. Com estresse adicional, o risco aumenta consideravelmente. Como evitar o estresse quando minha vida estava desmoronando ao meu redor? Quis perguntar, mas apenas assenti, prometendo me cuidar melhor. Nas semanas seguintes, me adaptei à vida no arquivo morto da prefeitura. As horas se arrastavam enquanto eu catalogava documentos cobertos de poeira em uma sala sem janelas, iluminada apenas por lâmpadas fluorescentes que zumbiam irritantemente o dia todo. Minha única companhia era o senhor Adelino, um senhor de quase 70 anos que trabalhava ali há tanto tempo que parecia ter se tornado parte do mobiliário. A senhora não devia estar aqui, ele me disse certo dia, observando minha barriga que começava a ficar mais visível. Esse lugar não é bom para uma mulher no seu estado. Sua preocupação genuína me tocou profundamente. Em um mundo que parecia determinado a me julgar e punir, aquele senhor de poucas palavras oferecia compaixão sem perguntas. Estou bem, senhor Adelino. É temporário. Tudo na vida é temporário, dona Aparecida. O problema é quanto tempo o temporário dura. Suas palavras filosóficas ficaram comigo, ecoando em minha mente durante os trajetos de ônibus entre o trabalho e o apartamento. Quanto tempo? Quanto tempo duraria aquela fase difícil da minha vida? Quanto tempo até que eu pudesse levantar a cabeça sem sentir o peso do julgamento alheio? O isolamento no trabalho era apenas uma parte do desafio. Na vida social, o abandono foi quase completo. Convites para aniversários, batizados ou simples cafés da tarde deixaram de existir. As mesmas pessoas que haviam comparecido ao meu casamento agora cruzavam a rua para evitar encontrar comigo. É como se eu tivesse lepra, comentei com Dolores uma noite enquanto tentávamos montar um berço comprado de segunda mão. Como se ser abandonada e estar grávida fosse contagioso. As pessoas têm medo do que não entendem, minha irmã, respondeu, lutando com um parafuso particularmente teimoso. E mais medo ainda do que poderia acontecer com elas mesmas. Como assim? Pensa bem, Cida. Aquelas mulheres casadas que te evitam no fundo estão morrendo de medo de que aconteça o mesmo com elas, de que um dia o marido possa sumir deixando-as sozinhas. Ver você lembra a elas que ninguém está imune à desgraça. A perspectiva de Dolores me deu o que pensar. Será que era isso? Não apenas julgamento, mas medo. Medo de que o destino não escolhe suas vítimas com base em mérito ou comportamento, mas atinge aleatoriamente sem aviso. Enquanto refletia sobre isso, outra questão começou a me atormentar. Como eu sustentaria meu filho depois que ele nascesse? O salário reduzido que recebia no arquivo morto mal dava para as despesas básicas, mesmo dividindo o aluguel com Dolores. E quando a criança chegasse, haveria fraldas, leite em pó, roupas, médicos.
Comecei a procurar alternativas discretamente. À noite depois do expediente, fazia trabalhos de datilografia para estudantes de direito da UFMG. Nos fins de semana vendia bolos caseiros que Dolores e eu preparávamos na sexta à noite. Eram pequenos rendimentos, mas cada cruzeiro contava. O medo da insegurança financeira me fez reconsiderar a oferta de Augusto. Talvez eu devesse aceitar a concessionária, ou pelo menos a casa. Seria o suficiente para garantir conforto para meu filho. Quando mencionei isso a Dolores, ela me olhou com uma mistura de alívio e preocupação. Sei que você quer ser independente, Cida, mas não tem nada de errado em aceitar o que é por direito seu e do bebê. Não sei se é por direito. Ele me ofereceu como compensação, não como obrigação. E você acha que isso não é obrigação dele? Deixar uma mulher grávida sem nenhum apoio. A discussão foi interrompida pelo toque do telefone. Eram quase 10 da noite, horário em que raramente recebíamos chamadas. Atendi com o coração acelerado, temendo más notícias. Alô, é a Aparecida. Uma voz feminina desconhecida soou do outro lado. Sim, é ela. Aqui é a Marilda, ex-esposa do Ronaldo. Meu coração parou por um segundo. Ronaldo. O nome que eu tinha tentado não pensar nos últimos meses. O homem que havia roubado meu marido, que agora estava com ele em algum lugar vivendo a vida que eu deveria estar vivendo. Como conseguiu o meu número foi a única pergunta que consegui formular. BH é pequena Aparecida, especialmente quando se quer muito encontrar alguém. Uma pausa. Precisamos conversar pessoalmente. Não sei se é uma boa ideia, respondi segurando o telefone com tanta força que meus dedos doeram. O que temos para conversar? Mais do que você imagina, Marilda respondeu, sua voz suave, mas determinada. Olha, estou no Mercado Central amanhã às 10 no bolão. Se você vier, bem. Se não vier, eu entendo também. Desliguei sentindo como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Dolores me olhava ansiosamente esperando uma explicação. Era a ex-esposa do Ronaldo. Quer se encontrar comigo amanhã. O Ronaldo, o homem que... Dolores não completou a frase, mas não era necessário. Sim, esse mesmo. Você não vai, né, Cida? O que essa mulher quer com você? Essa era a pergunta que não saía da minha cabeça. O que Marilda poderia querer comigo seria algum tipo de confronto, uma tentativa de dividir a dor de ter sido trocada ou algo mais sinistro. Acho que vou responder surpreendendo a mim mesma com a decisão. Preciso entender o que está acontecendo. Na manhã seguinte, enfrentei o ônibus lotado até o centro de Belo Horizonte, sentindo o bebê se mexer inquieto dentro de mim, como se compartilhasse da minha ansiedade. Estava no 6º mês de gravidez, e minha barriga já era impossível de esconder, atraindo olhares curiosos dos passageiros. O Mercado Central estava em plena atividade quando cheguei. O ar perfumado por doces ervas e café fresco. Normalmente aquele lugar me trazia alegria com suas cores e sons, mas naquele dia tudo parecia ameaçador. Encontrei o bolão, facilmente um café pequeno e aconchegante num dos cantos do mercado. Sentada numa mesa ao fundo, uma mulher acenou discretamente para mim. Reconheci Marilda de fotos que havia visto. Ronaldo tinha uma foto dela com os filhos em sua mesa na concessionária. Era uma mulher bonita, com cabelos castanhos curtos e olhos vivos. Parecia mais jovem do que eu sabia que era, devia ter por volta dos 40 anos. Quando me aproximei, pude ver a sombra das olheiras sob a maquiagem, discreta os sinais de noites mal dormidas que eu conhecia tão bem. Aparecida ela, disse, levantando-se para me cumprimentar. Obrigada por vir. Sentei-me desajeitadamente, sentindo o peso da barriga e da situação. O que você quer comigo, Marilda? Perguntei diretamente, sem energia para amenidades. Ela pediu 2 cafés antes de responder. Quando o garçom se afastou, olhou diretamente nos meus olhos. Eu já sabia. Ela me contou depois do 2º cafezinho, mas não tive coragem de te contar antes do casamento. Me desculpa, Cida. Naquele momento, algo desabou dentro de mim. A raiva que eu vinha segurando, não pelo abandono, mas pela mentira, pela humilhação pública, finalmente encontrou um lugar para ir. Você sabia, repeti, incapaz de processar completamente o que ela acabava de confessar. Sabia que Augusto e Ronaldo... Ela assentiu, baixando os olhos para a xícara.
Ronaldo e eu nos divorciamos há 3 anos, mas não foi a primeira vez que ele. Bem que ele esteve com outro homem. Eu descobri no início do nosso casamento, mas ficamos juntos pelos filhos por aparências. Era um acordo tácito. Ela tomou um gole de café. Quando Augusto entrou na sociedade da concessionária, percebi imediatamente o que estava acontecendo, a maneira como Ronaldo falava dele. E você não achou que eu deveria saber? As palavras saíram mais afiadas do que eu pretendia, cortando o ar. Que eu tinha o direito de não embarcar num casamento condenado. Marilda encolheu-se ligeiramente, mas manteve a compostura. Me coloca no seu lugar, Aparecida. Uma desconhecida aparecer para te dizer que seu noivo provavelmente está interessado no sócio dele. Você acreditaria? Ou pensaria que eu era apenas uma ex-esposa amarga tentando arruinar a felicidade alheia? Ela tinha razão e isso apenas aumentou minha frustração. Eu não teria acreditado. Teria defendido Augusto com unhas e dentes, convencida de que nosso amor era verdadeiro e forte. Então por que está aqui agora? O estrago já está feito. Porque você merece saber toda a verdade. E por quê? Ela hesitou, respirando fundo, porque estou tentando me redimir de alguma forma. Me dizer que você sabia que eu seria abandonada, mas ficou quieta, é sua forma de redenção. Não te contar o que sei sobre os planos deles é. Meu coração acelerou. Que planos? Eles estão no Rio. Abriram um negócio lá com o dinheiro da venda da parte de Ronaldo na concessionária. Ela fez uma pausa, como se medisse suas próximas palavras. Soube que Augusto está planejando vender a parte dele também rapidamente por menos do valor real. E daí ele me ofereceu a concessionária, mas eu recusei. Os olhos de Marilda se arregalaram em surpresa genuína. Recusou. Por quê? Não quero nada dele. Nada que me lembre da humilhação da mentira. Aparecida, ela disse, inclinando-se para a frente, a voz baixa e urgente, não é só sobre você agora. É sobre seu filho também. Instintivamente coloquei a mão sobre minha barriga. O bebê deu um chute, como se respondesse ao ouvir falar de si. O que você sugere então? Aceite a concessionária, ou pelo menos a casa. Você tem direito e seu filho também tem. Não deixe que o orgulho te impeça de garantir segurança para essa criança. Eram as mesmas palavras que Dolores havia me dito, mas vindas de Marilda, elas ganhavam um peso diferente. Ela havia passado por algo semelhante e compreendia a dor e a humilhação de uma forma que minha irmã, por mais amorosa que fosse, jamais poderia entender completamente. Vou pensar nisso, prometi, mais para encerrar o assunto do que por convicção. Marilda sorriu levemente, como se compreendesse exatamente o que se passava em minha mente. A outra coisa que você precisa saber, ela continuou agora com hesitação evidente em sua voz, sobre o seu estado. Meu estado. Outra expressão antiquada para a gravidez que me irritava profundamente. O que tem minha gravidez? Augusto sabe. Ronaldo contou a ele depois que soube através de um amigo em comum que trabalha no consultório do Dr. Heraldo. A revelação caiu sobre mim como um balde de água gelada. Augusto sabia que eu estava grávida e mesmo assim não tinha feito nenhum contato direto. Não tinha demonstrado qualquer interesse ou preocupação. Como ele reagiu, perguntei, odiando-me por ainda me importar. Enviou dinheiro não para ajudar com os custos. Balancei a cabeça negando. Nada. Apenas os papéis do divórcio e a oferta da concessionária e da casa. Foi a vez de Marilda parecer genuinamente surpresa e depois indignada. Aquele canalha, ela murmurou. Ronaldo me disse que Augusto tinha providenciado apoio financeiro, que estava fazendo a coisa certa mesmo à distância. Mais uma mentira. Então Augusto havia mentido até para seu novo companheiro sobre como estava lidando com a situação que criara. Ou talvez Ronaldo tivesse mentido para Marilda. Não importava realmente. O resultado era o mesmo. Eu estava sozinha naquela jornada, contando apenas com minha irmã e meus próprios recursos limitados. Ao deixar o Mercado Central após uma despedida cordial, mas desconfortável de Marilda, senti uma mistura confusa de emoções, raiva renovada, por saber que Augusto estava ciente da gravidez e havia escolhido ignorá-la completamente. Tristeza pela confirmação de que eu não havia sido importante o suficiente, nem mesmo como mãe de seu filho. E estranhamente uma força renovada,
Decidi naquele momento, andando pelas ruas movimentadas do centro de Belo Horizonte, que aceitaria a casa. Não pela oferta em si, não por Augusto, mas pelo meu filho. Venderia o imóvel assim que possível e usaria o dinheiro para comprar um lugar menor mais adequado às nossas necessidades e guardaria o restante para a educação da criança. Era meu direito, era o direito do meu filho. Mas a vida tem um jeito curioso de desafiar nossas decisões mais firmes. 3 dias depois do encontro com Marilda, recebi outro envelope. Desta vez não era amarelo, mas branco, com o timbre de um escritório de advocacia diferente do que havia enviado os papéis do divórcio. Dentro, um conjunto de documentos formais e uma carta curta de um advogado de quem eu nunca havia ouvido falar. Prezada senhora Aparecida, informamos que nosso cliente, senhor Augusto Mendes, revogou todas as ofertas anteriores referentes à transferência de bens. O processo de divórcio seguirá conforme a partilha legal padrão. Atenciosamente, as palavras embaralharam-se diante dos meus olhos. A raiva veio primeiro, depois a incredulidade e finalmente o medo. A casa e a concessionária eram minha única esperança de segurança financeira para criar meu filho. E agora, com um simples documento, Augusto havia retirado até isso. Ele não pode fazer isso, insistiu. Dolores lendo e relendo a carta como se pudesse mudar seu conteúdo pela força de vontade. Foi uma promessa formal. Deve ter algum valor legal. A promessa estava apenas na carta pessoal, não nos documentos legais. Expliquei com uma calma que não sentia. Legalmente, ele não tem obrigação de me dar nada além do que determina a lei para um casamento tão curto. E o bebê, ele não tem responsabilidade nenhuma. Ele teria se reconhecesse a paternidade. Mas para isso precisaríamos entrar com um processo de investigação de paternidade, fazer exame de DNA quando a criança nascer. Então é isso que vamos fazer, Dolores exclamou determinada. Mas eu não tinha certeza se queria seguir esse caminho. A ideia de arrastar meu filho para um processo legal, de forçar um vínculo com um homem que claramente não queria nenhuma conexão conosco, parecia errada de alguma forma. Naquela noite, não dormi. Fiquei acordada sentindo meu bebê se mexer, conversando silenciosamente com ele ou ela. Eu havia optado por não saber o sexo, tentando encontrar uma resposta que fizesse sentido. De manhã tomei minha decisão. Não lutaria pelos bens de Augusto. Não envolveria meu filho em batalhas legais. Encontraria outro caminho, custasse o que custasse. A oportunidade veio de uma fonte inesperada. Senhor Adelino, meu silencioso companheiro no arquivo morto, abordou-me durante o almoço na pequena copa. Dona Aparecida, a senhora sabe datilografar bem, não é? Sim, trabalho com isso há anos. E tem boa ortografia, conhecimento de gramática. Digamos que sim, respondi intrigada com o rumo da conversa. Por quê? Minha filha trabalha numa editora pequena, a Claridade. Eles estão precisando de alguém para revisar manuscritos. Trabalho que pode ser feito em casa, sabe? A pessoa leva os originais, corrige e devolve. Meu coração acelerou com a possibilidade. Um trabalho que eu poderia fazer em casa após o nascimento do bebê, sem depender do emprego na prefeitura, que de qualquer forma eu provavelmente perderia em breve. O senhor acha que eu teria chance? Com certeza. Vou falar com a Lucinha hoje mesmo, se a senhora quiser, claro. Aquela pequena faísca de esperança foi suficiente para me dar forças para enfrentar os dias seguintes. Uma semana depois, estava sentada na sala modesta da editora Claridade, conversando com Lucinha, uma mulher de cerca de 30 anos com olhos gentis por trás de óculos grossos. Papai falou muito bem da senhora, ela disse, após me explicar o trabalho. E pelo teste que fez aqui, vejo que tem o olhar afiado que precisamos. Quando pode começar? Imediatamente respondi sem hesitar. O trabalho pagava por página revisada. Não era muito, mas somado ao que eu ainda recebia na prefeitura, ajudaria a compor uma renda minimamente digna. Mais importante, era algo que eu poderia continuar fazendo após o parto, quando o bebê estivesse dormindo. Nos 2 meses seguintes, desenvolvi uma rotina exaustiva. Trabalhava no arquivo morto durante o dia, revisava manuscritos à noite, às vezes até a madrugada. Meus olhos ardiam, minhas costas doíam com o peso da gravidez avançada, mas havia uma satisfação profunda em cada página concluída, em cada cruzeiro guardado para o futuro do meu filho.
Dolores me ajudava como podia, assumindo mais tarefas domésticas, massageando meus pés inchados à noite, incentivando-me quando o cansaço parecia insuportável. Você é a pessoa mais forte que conheço, Cida, ela me dizia. Essa criança tem sorte de ter você como mãe. No 8º mês aconteceu o inevitável. Dr. Leôncio me chamou novamente em sua sala. Dona Aparecida, a senhora precisa entrar em licença maternidade agora. Seu estado já está. Ele gesticulou vagamente para minha barriga enorme e avançado demais para continuar trabalhando. Mas doutor, ainda tenho algumas semanas antes da data prevista e preciso desse salário. Ele pigarreou desconfortável como sempre ao tratar comigo. São ordens de cima, entende, já fiz vista grossa por tempo demais. Saí da prefeitura naquele dia sabendo que provavelmente nunca mais voltaria. A licença maternidade era meu direito, mas tinha certeza de que encontraria uma forma de me dispensar depois. Fui embora sem me despedir de ninguém exceto do senhor Adelino, a quem agradeci novamente pela oportunidade da editora. A senhora vai se sair bem, ele disse, com uma confiança que eu queria muito compartilhar. Tem fibra. Em casa, intensifiquei o trabalho com os manuscritos, aceitando mais volumes do que conseguia revisar confortavelmente. Dormia apenas 4 ou 5 horas por noite, ignorando os protestos de Dolores e os conselhos do Dr. Geraldo para descansar mais. Esse bebê vai nascer revisando textos, brincou Lucinha certa vez quando fui à editora entregar um lote de trabalhos. Nunca vi ninguém com tanta dedicação. Não era dedicação, era desespero. Cada página era um pacote de fraldas, cada manuscrito 1 mês de aluguel garantido, cada erro gramatical corrigido um passo em direção à independência que eu tanto valorizava. Foi nessa rotina frenética que entrei no 9º mês com uma barriga tão grande que mal conseguia ver meus próprios pés. O quarto do bebê, na verdade, um canto do meu próprio quarto, estava pronto com um berço de segunda mão pintado de branco. Algumas roupinhas compradas em promoção ou doadas por Lucinha, que tinha um filho pequeno e uma pequena coleção de livros infantis. Era pouco, mas havia sido conquistado com meu próprio esforço. Numa tarde quente de outubro, enquanto revisava um romance sobre imigrantes italianos em São Paulo, senti a primeira contração forte. Diferente das falsas que tinha experimentado meses antes, essa veio como uma onda poderosa, me fazendo dobrar ao meio sobre a mesa de trabalho. Dolores não estava em casa. Tinha ido dar aulas na escola noturna. Respirei fundo, tentando manter a calma. Era cedo demais. Faltava 1 semana para a data prevista pelo Dr. Geraldo. A segunda contração veio 15 minutos depois, igualmente intensa. Consegui chegar ao telefone e discar o número da escola onde Dolores trabalhava. Preciso falar com a professora Dolores, disse a secretária que atendeu. É uma emergência familiar. Enquanto esperava outra contração, me atingiu desta vez acompanhada por um líquido quente escorrendo pelas minhas pernas. A bolsa havia estourado. Meu Deus, Cida, já Dolores? Perguntou alarmada quando finalmente veio ao telefone. Estou indo agora mesmo. Não se mexe, mas eu sabia que não podíamos esperar. As contrações estavam ficando mais próximas, mais intensas. Com dificuldade peguei a pequena mala que havia preparado semanas antes e me arrastei até a porta do apartamento. No corredor bati na porta de Glorinha. Quando ela abriu e viu meu estado, não foram necessárias explicações. Jesus, Maria e José. Vou chamar um táxi agora mesmo. Enquanto esperávamos no saguão do prédio, as contrações aumentaram agora com apenas 5 minutos uma da outra. O medo começou a se misturar com a dor. E se o bebê nascesse ali mesmo? E se houvesse complicações? Dr. Geraldo havia alertado sobre os riscos de uma gravidez tardia. Quando o táxi finalmente chegou, eu mal conseguia andar. Glorinha e o porteiro me ajudaram a entrar no veículo. Hospital Felício Roxo, pelo amor de Deus, e rápido, Glorinha instruiu o motorista, que arrancou assim que fechamos a porta. No banco traseiro, dobrada de dor, eu repetia como um mantra: vai ficar tudo bem, meu filho, vai ficar tudo bem. Mas uma voz no fundo da minha mente questionava: será? As luzes do hospital pareciam girar acima de mim enquanto eu era levada na maca para a sala de parto.
As vozes dos médicos e enfermeiras chegavam aos meus ouvidos distorcidas como se eu estivesse debaixo d'água. A dor vinha em ondas cada vez mais fortes, cada vez mais próximas. Ela está perdendo muito sangue, ouvi alguém dizer. Pressão caindo, disse outra voz. Precisamos fazer uma cesárea de emergência. Tentei perguntar sobre meu bebê, mas as palavras não saíam. Um rosto apareceu em meu campo de visão, o Dr. Geraldo. Sua expressão, uma mistura de preocupação profissional e afeto genuíno. Aparecida, vamos precisar anestesiar você agora. O bebê está em sofrimento. Precisamos tirá-lo rapidamente. Assenti debilmente, sentindo uma máscara ser colocada sobre meu rosto. O cheiro adocicado e químico da anestesia foi a última coisa que registrei antes da escuridão me engolir. Acordei horas depois, ou seriam dias, num quarto de hospital. A dor agora era diferente, mais distante, abafada por medicamentos. Minha barriga, antes enorme, estava menor, coberta por curativos, mas meus braços estavam vazios. Meu bebê. Consegui murmurar, minha garganta seca como palha. Onde está meu bebê? Uma enfermeira jovem se aproximou da cama, ajustando algo no soro que pingava em meu braço. O doutor. Geraldo já vem conversar com a senhora. Ela disse, evitando meu olhar. Tente descansar. Aquela evasiva fez meu coração gelar. Algo estava errado, terrivelmente errado. Por favor, implorei, segurando o braço da enfermeira com o pouco de força que tinha. Me diga se meu bebê está vivo. Ela hesitou, claramente desconfortável, por ter que dar notícias que não lhe cabiam. Sim, está viva. É uma menina. Mas... Ela não completou a frase, mas não era necessário. O mas dizia tudo o que eu precisava saber. Minha filha estava viva, mas havia complicações. Dr. Geraldo chegou meia hora depois, acompanhado por Dolores, cujos olhos vermelhos e inchados me disseram que ela já sabia o que quer que fosse que o médico vinha me contar. Como você está se sentindo, Aparecida? Perguntou ele, sentando-se na beirada da cama. Quero ver minha filha, respondi, ignorando a pergunta. Ele trocou um olhar com Dolores antes de continuar. Você vai vê-la em breve. Ela está na UTI neonatal. É uma prematura, nasceu com apenas 35 semanas, o que por si só exige cuidados especiais. Mas tem mais coisa, completei, lendo a hesitação em seu rosto. Sim, infelizmente há mais. Ele respirou fundo. Durante o parto, houve complicações. Sua filha sofreu o que chamamos de hipóxia, falta de oxigênio, por um período significativo. Conseguimos reverter lá, mas ainda não sabemos exatamente quais serão as consequências a longo prazo. Consequências. A palavra ficou suspensa no ar como uma sentença. Eu a encarei, tentando processar seu significado, suas implicações. Que tipo de consequências? Perguntei, a voz trêmula. É cedo para dizer com certeza. Pode haver atrasos no desenvolvimento, problemas motores cognitivos, ou pode não haver nada. Algumas crianças se recuperam completamente. Só o tempo dirá. Fechei os olhos, tentando absorver o golpe. Tudo pelo que eu havia lutado nos últimos meses, a segurança financeira, o trabalho extra, os planos cuidadosamente traçados, tudo parecia agora insuficiente diante desse novo desafio. Quando posso ver? Lá perguntei finalmente. Assim que você estiver forte o suficiente para se sentar numa cadeira de rodas, respondeu o Dr. Geraldo. Talvez amanhã. Ela é pequena, apenas 2,1 kg, e está numa incubadora, mas é uma lutadora. Como ela é? A pergunta saiu quase num sussurro. Foi Dolores quem respondeu, vindo para o meu lado e pegando minha mão. Ela é linda, Cida. Tem cabelinhos pretos, muitos cabelinhos. E as mãos, você precisa ver, são tão pequeninas e perfeitas. Parece uma bonequinha. O nó em minha garganta cresceu, tornando impossível falar. Minha filha estava lutando pela vida enquanto eu estava ali deitada, incapaz de fazer qualquer coisa por ela. Tem outra coisa que preciso te perguntar, disse Dr. Geraldo, após um momento de silêncio. O nome? Precisamos registrá-la. Você já tinha escolhido. Não tinha. Na verdade, havia evitado deliberadamente escolher um nome, como se nomear a criança tornasse real demais a responsabilidade que eu enfrentaria sozinha. Agora, diante da possibilidade de perder,
A ideia de não ter dado nem mesmo um nome à minha filha parecia uma falha imperdoável. Esperança disse, surpreendendo a mim mesma. O nome dela é Esperança. Doutor. Geraldo franziu a testa surpreso. É um nome incomum. É o que ela representa para mim, respondi com uma certeza que não sentia há muito tempo. É o que ela precisa ter agora. Na manhã seguinte, uma enfermeira mais velha e gentil me ajudou a sentar numa cadeira de rodas e me levou para a UTI neonatal. O trajeto pelos corredores do hospital parecia interminável cada metro, aumentando minha ansiedade. A UTI era um mundo à parte silenciosa, exceto pelos bipes constantes dos monitores, iluminada por luzes suaves, habitada por incubadoras, onde pequenas vidas lutavam suas primeiras batalhas. Ali a enfermeira apontou guiando minha cadeira para uma incubadora próxima à parede. E então eu a vi. Minúscula, fragilíssima, conectada a tubos e fios que pareciam grandes demais para seu corpinho. A pele ainda avermelhada, os olhos fechados, o peito subindo e descendo, em respirações rápidas e superficiais. Minha filha, sussurrei, colocando a mão na parede de acrílico que nos separava. Minha Esperança. Como se tivesse ouvido, ela abriu os olhos escuros indecifráveis e pareceu olhar diretamente para mim. Foi apenas um instante antes que eles se fechassem novamente. Mas aquele breve contato acendeu algo dentro de mim que eu não sabia, que ainda existia uma determinação feroz primitiva. Naquele momento fiz uma promessa silenciosa à minha filha e a mim mesma. Não importava quais fossem os desafios que enfrentaríamos, financeiros, médicos, sociais, eu encontraria forças para superá-los. Não permitiria que minha Esperança crescesse, sentindo-se menos amada ou menos capaz, por causa das circunstâncias de seu nascimento. Eu vou estar aqui, prometi, as palavras mal audíveis. Não vou a lugar nenhum. Vamos enfrentar isso juntas. Os dias seguintes foram um borrão de visitas à UTI, conversas com médicos, noites sem sono e preocupações constantes. Esperança estava estável, mas frágil. Cada pequeno progresso, ganhar alguns gramas, respirar um pouco mais por conta própria, era celebrado como uma grande vitória. Uma semana após o parto, recebi alta, mas me recusei a voltar para casa. Passei a dormir numa poltrona na sala de espera da UTI, saindo apenas para tomar banho no vestiário dos funcionários, uma concessão especial que uma enfermeira compadecida havia me permitido. Dolores vinha todos os dias trazendo roupas limpas, alguma comida caseira e notícias do mundo exterior. Foi ela quem me contou que Glorinha estava cuidando dos manuscritos que eu havia deixado inacabados, explicando a situação a Lucinha, que prometeu guardar os trabalhos para quando eu pudesse retomá-los. Você precisa descansar, Cida. Dolores insistia. Não vai ajudar a Esperança se ficar doente também. Mas eu não conseguia me afastar. Cada vez que saía da UTI, mesmo que por alguns minutos, sentia um medo irracional de que algo terrível aconteceria na minha ausência. No 10 grau dia, Dr. Geraldo pediu para conversar comigo em seu consultório. Seu rosto grave me preparou para más notícias. Os últimos exames neurológicos da Esperança mostram algumas anomalias, ele explicou, usando aquela voz suave e controlada que os médicos reservam para as piores notícias. Há sinais de dano cerebral devido à hipóxia durante o parto. Embora eu já temesse algo assim, ouvir as palavras ditas em voz alta foi como receber um soco no estômago. O que isso significa exatamente? Perguntei, minha voz surpreendentemente firme. É difícil prever com certeza. Ela pode ter atrasos no desenvolvimento, dificuldades de aprendizagem, problemas motores, ou pode surpreender a todos nós e superar grande parte dessas limitações. Ela vai poder levar uma vida normal, ir à escola, ter amigos, ser independente um dia. Dr. Geraldo hesitou, e aquela hesitação disse mais que qualquer palavra poderia. Honestamente, não posso prometer isso, Aparecida. O caminho será mais desafiador para ela do que para outras crianças. Assenti, absorvendo o golpe sem desmoronar. Parte de mim já sabia. Tinha pressentido nas longas horas observando minha filha na incubadora, notando pequenas diferenças em seus movimentos, em suas reações. O que podemos fazer para ajudá-la? Estimulação precoce, fisioterapia, acompanhamento constante com especialistas. Ele fez uma pausa. Tudo isso tem custos, Aparecida.
Custos que o sistema público nem sempre consegue cobrir adequadamente. Custos, sempre voltávamos a isso. O dinheiro que eu não tinha, os recursos que seriam necessários para dar à minha filha todas as chances possíveis. Vou encontrar um jeito, respondi com uma convicção que vinha das profundezas do meu ser. Farei o que for preciso. Quando saí do consultório, uma decisão já estava tomada em meu coração. Era hora de engolir o orgulho de fazer o que fosse melhor para a esperança, não para mim. Pedi para usar o telefone da recepção e disquei um número que havia memorizado meses antes, quando ainda acreditava que nunca precisaria usá-lo. Escritório do Dr. Mendonça, atendeu uma voz feminina. Gostaria de falar com o advogado, por favor. Diga que é Aparecida Ramos, sobre o caso do Sr. Augusto Mendes. Você acompanhou até aqui minha jornada de abandono e resistência da noite, em que Augusto me deixou sozinha no hotel grávida, e sem respostas até este momento, em que finalmente decidi lutar não por mim, mas pela esperança. Depois de meses carregando o peso do silêncio da solidão e do medo de não poder dar à minha filha o futuro que ela merece, fiz uma escolha: enfrentar a justiça, a sociedade e até o próprio Augusto. Mas a pergunta que ainda ecoa é: será que um documento assinado pode reparar o vazio de uma ausência? Se quiser descobrir como transformei minha dor em força, como desafiei um sistema que não enxerga mulheres como eu e como uma mãe solteira, em 1980 conseguiu reescrever sua história contra todas as probabilidades, não perca a parte 2. E aí, pessoal, agora eu quero muito ouvir vocês. Me contem aqui nos comentários de qual cidade, estado ou até país vocês estão me assistindo. E o mais importante, o que vocês acharam da história de hoje. Deixem a opinião de vocês, eu vou ler tudo com muito carinho. Do fundo do meu coração, eu desejo que cada um de vocês esteja sempre bem em segurança e com muita paz no coração. Que a vida de vocês seja abençoada. E por falar em histórias, se você também tem uma história marcante ou inspiradora para compartilhar, por favor, conte pra gente. O mundo fica mais rico quando a gente divide o que viveu. Quem sabe a sua história não aparece por aqui um dia. Um grande abraço a todos